Olá, queridos ouvintes, nossos amigos incansáveis, telespectadores que sempre estão conosco para entrarmos em plenitude. E hoje estamos novamente juntos, eu, você e Joana de Ângeles, para entrarmos em plenitude, superando os nossos desafios, envoltos em amor e principalmente autoconhecimento. Hoje nós temos uma convidada muito querida, muito especial, mas antes de falar sobre isso, nós vamos falar sobre o 7º Congresso Seja Barra. Esse ano vai arrebentar. O tema será Amor, terapia que cura e liberta. Vai acontecer no dia 18 de setembro, no Metropolitan, na Barra da Tijuca, das 13 às 19 horas. E os convidados esse ano, anote aí, nosso amigo querido, cofundador do Seja Barra, Divaldo Franco, André Trigueiro, Rossandro Klinger, que é psicólogo e tem livros escritos, fala brilhantemente, e André Ramos. André Ramos é médico, físico e profundo estudioso da física quântica. E ele vem falando da relação que existe da física quântica e o amor. Quais são as diferenças em nossa vida? E quando a gente fala que o amor cura, como é que o amor pode curar e libertar? Então, nós vamos aprender que amar é uma coisa, dependência é outra, né? Nós queremos ter o controle sobre a outra pessoa e não é assim que funciona, né? A gente se sente inseguro, quer ter o controle, desenvolve dependências, e amor, ele liberta, ele não aprisiona, jamais. Então, venha trabalhar seus sentimentos e aprender como é que você vai curar através do amor. Esse é um convite, e temos mais um convite que é para o dia 13 de agosto, o aniversário de 100 anos do nosso amigo querido Dr. Jorge Andréas. A festa de aniversário de 100 anos vai acontecer lá no Seja Barra. E nesse dia vai ser muito especial, porque Divaldo Franco vem fazendo a palestra e o Jorge Andréas estará fazendo o lançamento do seu último livro, um livro de capa dura, e também o lançamento de um DVD, onde André Trigueiro entrevista o nosso amigo Jorge Andréas. Então, imperdível, tá? São vagas limitadíssimas, e para você adquirir as credenciais, você vai acessar www.sejabarra.org. Maiores informações pelos telefones 3139-3589, ok? Então, anotado. E agora nós vamos bater um papo com a nossa amiga querida Deusa Nogueira, falando sobre o autoabandono. Joana de Ângeles é profunda nisso. Como vai, Deusa? Tudo bem? Tudo bem, Iracia. Com muita alegria que vamos trabalhar esse tema, já que todos nós necessitamos de uma identidade. E essa identidade, a Joana vem falando sempre das relações entre o ego e o self, né? Aquilo que eu apresento muitas vezes me confunde, me conturba, e eu acho que eu sou aquilo, quando na verdade nós somos muito mais. E nesse encaminhamento, eu fico refém de opiniões, eu fico refém de modismos, eu fico refém de determinadas recompensas para que eu me reconheça valoroso, não é? Isso é um problema, assim, bem atual,
e que leva a tanto sofrimento, muitas vezes até a desistência da vida, não é? Com certeza. Quando a gente fala, né, que nós não nos conhecemos, na verdade, nós somos uma pessoa para as outras pessoas. Isso. Quando estamos sós, somos uma outra pessoa e também buscamos ser as pessoas que os outros querem que a gente seja. Realizamos, né? Os papéis sociais, por exemplo. Em determinado momento você é mãe, em outro determinado momento você é patrão, no outro momento você é subordinado, no outro momento você é dependente, no outro momento você é comandante. São diferentes papéis, não é? E se a gente não entender como papéis, em todo momento eu vou exercer assim. Então, de repente, eu vou ser mãe não só com os meus filhos, não só com as crianças. Daqui a pouco eu vou maternar o marido, eu vou maternar a empresa em que eu trabalho, eu vou maternar o chefe e vou levar a um caos, né? Perfeito. Então a doutrina espírita ela é valorosíssima, porque ela vai nos ensinando a olharmos o papel não como uma coisa definitiva, mas como algo transitório para o nosso aprendizado. Nós não somos, nós estamos, né? Exatamente. Temporariamente. Então, em termos disso, a gente começa assim a ter dificuldade na identidade. Quantas vezes a gente se fantasia num determinado papel social, né? E a gente tem muito medo de que aquilo nos escape. Por quê? Porque eu acho que se eu perder aquilo, pronto, acabou minha vida. Perfeitamente. E a doutrina nos traz, e tem que trazer Jesus. Os companheiros falam assim, mas tudo tem que botar um Jesusinho. Não há como Ele tem que a estar gente presente. falar, caminhar sem essa presença desse maior espírito que Deus nos deu para guia e modelo. E ele nos ensina, ele nos traz essa ideia de Deus como pai. Na verdade, como pai não, como Abba, como paizinho. E que é esse paizinho? Esse que me acolhe, esse que me aceita. E muitas vezes nós até falamos que Deus é nosso pai, mas nós nos comportamos como se fôssemos órfãos. É verdade. Não é? Completamente. A gente muitas vezes vive esmolando determinadas demonstrações de afeto, determinados reconhecimentos, determinados episódios na vida, como se isso fosse suprir o nosso vazio, quando na verdade nós temos esse Deus como Pai. E eu me lembro, Iraci, de uma lição de Emmanuel, que ele fala assim, herdeiro do mundo, e ele diz, a quem Deus fez herdeiro de tudo, porque na verdade, se Deus é nosso Pai, nós somos herdeiros de tudo. E será que a gente já fez o inventário da nossa herança? Opa. Não é? É verdade mesmo, porque a preocupação das pessoas é em ser amado. Isso. Então todo mundo quer ser amado, quer ter um amor ali, seja de pai, seja de filho, seja de marido, esposa, não importa, a pessoa tem a necessidade de ser amado. E muitas vezes, não é, Iraci? Não é a pessoa que é amada, é o papel que ela representa. Sim. A criatura está lá na chefia de uma grande empresa. Aí tem o aniversário, tem os eventos, tem aquelas expressões de homenagem e tudo. E a gente pergunta, e se naquele momento aquela pessoa saísse daquele patamar? Será que ela teria o mesmo apoio, o mesmo aplauso? Então a gente tem que ter muito cuidado, e aí Jesus é fantástico, né? Porque mais bem-aventurado será amado que ser amado. E eu lembro... Perfeitamente. Eu sei que Hamed é amigo de Joana de Ângeles, porque esses filhos são amigos mesmo. Ele tem uma lição no livro As Dores da Alma, que o título é Carência. E ele diz que o amor que eu sinto carência é o amor que eu não dou. Com certeza. Joana de Ângeles, na obra O Amor como Solução, ela vem trazendo exatamente isso, ela né? É profunda. É esse movimento, e ela coloca que quando eu não amo, quando eu não trabalho o amor, eu interrompo o fluxo da vida. Isso é uma coisa muito séria, não é, Bê? Muito absurdo, séria. Porque as pessoas, na verdade, nós, né, queremos
de qualquer forma ser amados. Então, nós estamos sempre mendigando, sempre em busca. Se nós invertermos a posição, o pensamento, eu não tenho que me preocupar em ser amado, eu tenho que amar. Isso. Quando eu pensar em amar, automaticamente eu passo a ser amado. E esse fluxo de Deus em mim é amor. O Evangelho de João, ele dá uma definição belíssima. Ele diz que se Deus pode ser definido, Deus é amor. E ele coloca, Deus é amor e nada existe fora desse amor. Então, se eu sou filha de Deus e esse Deus é amor, na verdade, o amor que eu estou mendigando eu já tenho. Mas eu estou, como diz a Joana, eu bloqueei. Eu bloqueei, né? Eu estou impedindo esse fluxo. Então, quando eu amo, eu estou no fluxo da vida e, naturalmente, eu vou ter a completude. Aí a gente entende, muitas vezes, o amor de determinados amigos solitários. No campo não estou falando no campo da religião só, não. No campo da ciência. Aquele amigo que fica lá pesquisando. Eu me lembro muito do Dr. Sabin. E há uma entrevista muito bela dele, em que ele já velhinho, e ele velhinho ficou paralítico. Então o jornalista pergunta, doutor, e o senhor ficou assim, de tanto trabalhar com bacilo, micróbios, tudo, ele acabou adquirindo a doença. E o jornalista pergunta, doutor, se o senhor hoje tivesse que recomeçar, sabendo da consequência que teria, o senhor recomeçaria? E ele falou assim, recomeçaria e até mais rápido, nem que fosse para impedir que uma única criança tivesse a paralisia. E ele falou isso com uma alegria. Isso é amor. Isso é amor. Quer dizer, observa só, não precisou de aplauso, não precisou de nada. É esse trabalho. Eu lembro que no Evangelho segundo o Espiritismo, no Espírito Lázaro, no capítulo 6 de Perfeitos, tem uma lição belíssima que é o dever. Porque muitos de nós falam assim, mas eu não sei amar. Eu não amo ainda. Eu sou muito imperfeita para amar. Amor é para espírito mais evoluído, né? Então a gente começa a procurar artifícios para não exercitar o amor. E o Espírito Lázaro fala assim, o homem que cumpre o seu dever, ele ama ao próximo mais que a si mesmo, né? E a Deus mais que ao próximo. Então, às vezes, esse amor que eu acho que eu não tenho, é só eu cumprir o meu dever, que eu já estarei exercitando esse amor. E o que é o meu dever? E aí é um ponto muito interessante, porque às vezes a Joana fala isso, né? Da armadilha da ilusão. Eu acho que de repente, não. O meu dever vai ser fazer o que a Iraci está fazendo. Só que os espíritos falam no livro dos espíritos que cada um de nós tem que desempenhar o papel que lhe cabe na obra da criação. Todo mundo tem um lugar ao sol. E não quer dizer que seja igual ao do outro, pelo contrário, né? É um ajudando o outro. Então, se a gente fizer exatamente o que é para fazer, a gente estará nesse fluxo. A questão, Iraci, é que falta a todos nós, né? Essa parada para o autoconhecimento. Total, porque na verdade todo mundo fica procurando o ter. Fica buscando uma completude dentro de ter isso ou aquilo. Mas o ser fica esquecido. Exato, exatamente. Então ele vive no vazio. E esse ter é como a Joana fala, né? A criatura cada vez mais ela fica presa ao império das sensações. E a sensação, o que é? Vamos trazer um exemplo muito tranquilo, né? Assim, a comida. Aí a criatura diz, não, mas eu quero comer muito. O que acontece após ela comer muito? Ela vai ficar enfastiada e vai ficar muito, dependendo da situação, até com uma dor muito grande, né? Sim. O pensamento e tudo vai atrapalhar. Mas se ela é gulosa, ela vai ficar pensando assim, vamos ver se amanhã eu como mais. Então, jamais a sensação física vai nos saciar. Mas as alegrias morais, isso aí é alguma coisa que o amor traz. As alegrias morais é tão interessante que a simples lembrança de um momento de afetividade, de um momento de bem-querer, de um momento que fomos instrumento desse amor, ela é capaz de nos realimentar e nos tirar de situações, muitas vezes, lá do fundo do buraco.
Totalmente, porque a pessoa sai do espaço dela, ela se coloca, se projeta para fora e deixa aquele vazio para trás. Isso. Porque ela já vai ter aquele envolvimento, aquela completude, não é isso? Que é o preenchimento, né? Que vai resolver as questões de conflito. Ainda há pouco nós conversávamos com uma companheira. Quantas vezes, num atendimento fraterno, quem é atendido é o atendente. Nós temos uma amiga muito querida lá do Leon Denis e ela já vinha arrastando um problema há alguns anos. E ela é atendente fraterna. E naquele dia, ela recebeu uma pessoa para atender. E era exatamente o problema, o fundo, era o problema que ela estava passando. E ela falou assim: Deusa, eu falei para ela exatamente tudo que eu precisava. Então, no final, nós nos abraçamos muito, que nós duas fomos solucionadas. Por quê? Por que ela não via uma resolução para aquele problema? Porque aquilo, a gente bloqueia o ponto do amor, a gente acha que a gente não é capaz. A gente trabalha umas questões de culpa, não tem que sofrer mesmo, porque eu não mereço, e tem que ser assim, e daí para pior, não é? No momento em que você se abre para o outro, na verdade, esse fluxo do amor acontece, você agrega amigos espirituais, é alguma coisa que a gente às vezes esquece. O bem chama o bem. Mas também aqueles pensamentos: não posso, pobre de mim, sou pobre coitado, não mereço nada, vai atrair, mas vai atrair espíritos iguais. Perfeitamente, com certeza. E aí a criatura vai entrando naquela sensação realmente do abandono de si mesmo, né? Ele começa a achar que ele não é... Pra que eu vou me arrumar pra quê? Mas pra quê? O meu corpo não serve de nada, o meu corpo não é igual ao corpo daquele ator ou daquela atriz ou daquela pessoa que tá na mídia, né? Eu vou me dedicar a quem? Na família ninguém liga pra mim, então eu não vou ligar pra ninguém. E substitui, ainda fala assim: não sou vaidoso. Não sou vaidoso. Aí a pessoa começa. E a Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, é maravilhoso, em que ela fala sobre humildade e abnegação. Sim. Então ela fala que a gente confunde muito o setor de humildade, e quando eu li esse texto, ela me ajudou muito a entender. Porque às vezes você fala assim: fulano é tão humilde, né? Ele só tem duas camisetas, é uma no corpo e a outra lavando. Porque olha só a humildade dele, né? Olha só, ele nem se cuida, ele nem corta unha, ele nem cuida de muito. Qualquer coisa está bom para ele. E ela fala que a gente não pode confundir humildade com relaxamento. Porque é substituição de valores, né? Exatamente, né? É você colocar no exterior alguma coisa que na verdade não está no interior. A outra questão que ela fala é assim: fulano é tão humilde, né? Tudo que as pessoas falam, ele aceita. E ela fala que a gente não pode confundir humildade nem com omissão, nem com covardia. Porque muitas vezes você vai expressar um pensamento que é contrário ao seu grupo. Mas assim, é a forma como você vai falar. E assim como você tem direito de expressar sua opinião, você também tem o dever de respeitar a opinião do outro. Mas você respeitar a opinião do outro não quer dizer que você abrace aquela opinião. Sim. Nem quer dizer que você vai se tornar inimigo do outro porque pensa ao contrário. Porque muitas vezes a gente está fugindo de algumas realidades, não é? Totalmente. É fuga. Você faz substituição de valores. Isso. E principalmente a pessoa, quando se coloca na situação de humilde, acha que humilde é a condição financeira. Isso. Fala: não, a pessoa é pobrezinha, não tem nada, ela é humilde. Eu não posso ir além disso, né? Ou às vezes até uma condição de subserviência. Sim. Não é? Sim. Que é uma outra questão muito triste, porque na verdade existe papel. E se existe o superior a você... Mas Leon Denis, ele no Grande Enigma, ele fala dessa lei circular e é belíssimo, em que ele diz que assim como os superiores nos alavancam, nós temos a obrigação de puxar os que estão abaixo. Então, olha a grande corrente. Então, muitas vezes a subserviência é eu achar que não, eu só estou aqui para ser ajudado. Eu não posso fazer nada. E muitas vezes, nas atividades do bem, a gente vê as pessoas se recolherem, dizendo assim: mas quem sou eu?
Quem sou eu para ser médium? Quem sou eu para dar uma palavra de conforto a alguém? Quem sou eu para dar, para fazer uma sopa, para ajudar? E aí a Joana de Ângeles ainda nos fala nesse mesmo livro, muitas vezes esse comportamento é um comportamento preguiçoso. Exatamente. De não comprometimento, não é? Então, eu fico do lado de fora para não assumir e não me responsabilidades, né? É aquela história. Já tem gente fazendo. Deixa eles fazerem, né? Vou dar chance para os outros, né? Isso. Então, na verdade, eu estou sendo omisso. Isso. Porque eu não estou trabalhando, eu não estou me trabalhando. Exatamente. Né? Porque você servir, você auxiliar os outros através do movimento de caridade, é você se trabalhar. Isso que não é, na grande verdade, assim, uma vantagem, né? Mas é espaço de oportunidade. Sim. Eu estou cumprindo meu dever, não é? Eu estou fazendo aquilo que eu posso, eu estou me exercitando e estou tendo um brinde porque eu estou crescendo interiormente, eu estou ganhando amigos, né? Eu estou estabelecendo relações mais simpáticas com a vida, eu estou desenvolvendo. Eu tenho gostado muito, Iraci, da psicologia da gratidão. Ai, é maravilhoso. Como é que a Joana vai nos ensinando? Porque observa, eu fico infeliz. Eu me auto-aniquilo, eu me auto-abandono, porque na verdade eu acho que eu não tenho nada. Quando, como filho de Deus, herdeiro de Pai, eu tenho tudo. Então eu tenho que abrir os meus olhos para aprender a agradecer. A gente só abre a boca para pedir e não para agradecer. Exatamente. O que tem. A gente só olha aquilo que ainda não chegou nas nossas mãos e não aquilo que está nas suas mãos. E no você momento não tá de saúde, a Joana fala muito bem sobre isso, né? Na lição Posses, ela fala assim: aquilo que não tens, não necessitas. E a primeira vez que eu li isso, Iraci, eu falei assim, essa não. Tem muita coisa que eu não tenho. E eu fiz uma lista enorme. Mas depois, ao final daquela lista que eu fiz, foi uma lista até mal criada. Não tenho isso, aquilo outro. Eu ouvi assim, mas mesmo assim, você está vivendo com qualidade. Então é claro que se Deus é nosso Pai, Ele não nos daria uma missão, uma tarefa, sem dar recurso. Sim. Só que a gente tem que começar a vasculhar os nossos recursos para ver o que vai fazer. E muitas vezes o meu foco é o recurso do outro, é a vida do outro, né? E aí eu desenvolvo aqueles sentimentos tristes de inveja, de ciúme, né? De maledicência em relação àquilo que o outro tem para desenvolver a tarefa que ele precisa, não é? Porque tudo que é colocado como nossa obrigação, nossa responsabilidade, a gente vai empurrando, vai protelando. Isso. E é mais fácil olhar para o trabalho do outro, porque está sendo realizado pelo outro. Isso. E olhar com uma ótica e dizer, mas o dele é muito mais fácil do que o meu. Porque mas o também o movimento recurso não é que seu. ele tem, né? Se eu tivesse o recurso, será? Exatamente. Aí vem a questão, será? Porque quem não é fiel no pouco, Jesus falou, né? Sede fiel no pouco que no muito te glorificarei. Então a gente fica pensando, né? E será que o que eu tenho é pouco? Ou é subaproveitado? Porque muitas vezes eu subaproveito o recurso e subaproveito minha própria vida. E subaproveito meu próprio tempo. Chega o final do dia, o que eu fiz? Por mim mesmo, não é? O que eu observei nesse dia? Em que eu cresci? Quais foram os contatos que eu fiz? Essa autoavaliação do nosso dia moral. A gente precisa fazer isso. E, ao contrário, a gente termina o dia pensando no dia seguinte. Isso. E não no movimento que você teve naquele dia. Isso. E o que você poderia ter feito melhor para melhorar o dia seguinte. Não. Para planejar, não é? Planejar. De jeito nenhum. Ai, meu dia hoje foi horroroso. São as queixas, porque a gente valoriza tudo que é negativo. A gente não valoriza o positivo, né? E no próximo bloco a gente vai conversar um pouco sobre a questão da queixa, né? A gente vai falar um pouquinho. Realmente, a gente vê que as pessoas usam a substituição, né, dos valores, substituição das nomenclaturas, porque pobre e humildade são coisas diferentes, totalmente. E, principalmente, jogar a responsabilidade
para os ombros do outro, nunca no nosso. Os próprios ombros, exatamente. Porque o nosso ombro está preparado para carregar o peso certo. Exato. E a gente quer dividir com o outro sempre. Exatamente. Né? É isso aí. Nós estamos indo para um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí.